estamos recebendo aqui no estúdio o historiador Antônio Rosa. Vamos falar sobre aspectos gerais da história do nosso estado. Professor, obrigado pela presença. Esse feriado, o senhor ter cedido seu tempo para a gente conversar aqui, eu agradeço pela aceitação do convite. Obrigado você, Douglas Cordeiro, obrigado a todos que estão nos assistindo. É super emocionante falar um pouco mais da história do nosso estado. Professor, vamos começar, como se diz, pelo começo mesmo. Como é que foi esse processo de ocupação do território piauiense, antes mesmo da emancipação, da independência, enfim? Como é que foi esse processo? Como se iniciou esse processo? Então, Douglas, tudo tem início a partir do momento em que você tem as expedições pelo interior do Brasil. Essas expedições se diferenciam em entradas e bandeiras. Entradas foram as expedições oficiais, patrocinadas pelo Estado português, e as bandeiras, as expedições particulares, patrocinadas por fazendeiros. Quais eram os objetivos dessas expedições? Encontrar ouro. Por que, professor, encontrar ouro a partir daquele momento? O Brasil vivenciava uma crise açucareira. Então era necessário encontrar algo que desse rentabilidade à coroa portuguesa. Nesse sentido, o estado do Piauí entra dentro dos aspectos das bandeiras. Nós temos 3 tipos de bandeiras: bandeiras prospector, bandeiras de sertanismo de contrato e bandeiras de apresamento. A bandeira de sertanismo de contrato, liderado por Domingos Jorge Velho, que foi financiado por um grande fazendeiro de Pernambuco, Garcia Dávila, foi responsável por destruir o quilômetro dos Palmares. E como recebimento de pagamento, Garcia Dávila entregou a Domingos Jorge Velho parte de possessões do território do Piauí. E aí inicia o nosso só que o senhor está falando parte do que hoje é o estado do Piauí. Isso, do que hoje. E o senhor falou o quilômetro dos Palmares, lembrando que tem a ver com o período da escravidão, era um núcleo de resistência dos escravos. Núcleo de resistência dos escravos. Então essa bandeira sertanismo de contrato serve com essa perspectiva: capturar os escravos fugitivos e ao mesmo tempo destruir aqueles quilombos que davam medo aos grandes fazendeiros. Domingos Jorge Velho, então, faz essa destruição ao quilombo dos Palmares e, como pagamento, recebe possessões do território do Piauí. Então ele começa o processo de desbravamento do nosso estado do interior para o litoral, a partir das fazendas e da criação de cabeças de gado. Agora, falando só um aspecto, antes da gente voltar a ser do tempo, falando do aspecto do litoral, essa história do litoral. Piauí não tinha litoral, quer dizer, o Ceará teve aquela questão de Crateús e Parnaíba, então houve essa troca, porque originalmente o estado não tinha praia, não tinha um litoral. Então, possivelmente, já existem documentos recentes encontrados em Portugal de que, de fato, o território do Piauí, diante daquele momento, tinha sim um recorte litorâneo. Porém, esse recorte litorâneo, pelo Ceará ser um pouco mais velho do que o estado do Piauí, né, recentemente as novas revisões historiográficas já afirmam que o processo litoral do Piauí, sim, já existia. Bom, então houve um trabalho de povoamento, desbravamento do interior para o litoral. Do interior para o litoral. O que é que representou esse movimento, professor, diferentemente de outros estados? O que representou parte principalmente da economia. E isso configura muito bem na economia nordestina, né? O processo de criação do gado. É por isso que a cultura do gado, a cultura do boi dentro do nosso estado, do estado vizinho Maranhão, é muito forte. Então isso parte também de uma herança colonial dentro do núcleo de povoamento dos estados nordestinos. O desbravamento do Piauí, mas o que é que, fazendo um balanço histórico hoje, o que é efetivamente Domingos Jorge Velho deixou de contribuição para o povoamento do estado? Ele deixou de contribuir, no caso, ele deixou como um grande legado as grandes fazendas de gado, né, pelo interior do Piauí. Ao mesmo tempo, essas cabeças de gado foram entregues para a instituição religiosa, a Igreja Católica, para os grandes padres. E aí, durante o período pombalino, do Marquês de Pombal, houve a expulsão desses jesuítas. É quando o Estado português, de fato, começa a se apossar dessas grandes fazendas. E, de fato, começa esse processo político-administrativo do nosso Estado, a partir das fazendas de gado. E aí nós temos o próximo passo, né? Quer dizer, num determinado momento a valorização religiosa, quando ele entrega as fazendas, depois a expulsão desses padres, desses religiosos, no período de Marquês de Pombal. Mas como é que foi essa transição, professor? Porque o período que os jesuítas ficaram teve uma influência muito grande, marcou muito
a Constituição do nosso Estado, a Constituição? Marcou muito. Isso vem muito de uma influência de pensamento iluminista, e aí o Estado português naquele momento, sendo liderado pelo ministro Marquês de Pombal, houve um grande incentivo nas artes, na educação, e logicamente houve uma certa divisão entre Estado e Igreja, né? Não foi uma divisão tão abrupta, uma vez que o Estado português era muito religioso. Porém, o Estado português, dentro da capitania do Piauí, dentro do nosso Estado, ele acaba se apossando aí de alguns bens que pertenciam à Igreja Católica. E o Estado português, a partir daquele momento, a jurisdição do Estado do Piauí passa para a jurisdição do Estado do Maranhão. E é quando a gente vai chegar nesse processo da questão da nossa independência. Bom, então, seguindo aí, nesse momento, politicamente, administrativamente, havia uma dependência do Piauí em relação ao Maranhão. Isso. E esse processo, como é que evolui a partir do Marquês de Pombal, dessa configuração, e começa a caminhar para o processo de independência. Obviamente que a gente fala de independência do Brasil, né? Nós temos aí, isso é um momento mais para frente, mas a independência do Brasil declarada por Dom Pedro I, filho de Dom João VI, né? Numa clara desobediência, digamos, às ordens do pai, né? Quer dizer, o pai já em Portugal, mas continuava tentando interferir, tentando manter o Brasil como uma espécie de colônia realmente de Portugal, né? Havia, depois da partida de Dom João VI para Portugal, digamos, a volta da família real para Portugal, já não era mais o mesmo poder que existia antes, já havia a questão da República, né? Das cortes, enfim. Mas Dom Pedro fica, se mantém ali durante um período um bom relacionamento, mas quando essas ordens começam a extrapolar o que Dom Pedro I classificou como uma espécie de recolonização do Brasil, ele decide romper. Então, na verdade, é uma independência, e não há nenhum demérito no ato de Dom Pedro I, mas é uma independência, e aí é um aspecto importante, declarada por um português. Né, por um português. Desse período aí, professor, do Marquês de Pombal até chegar à independência, quais são os aspectos que o senhor definiria como importantes para quem quer conhecer a história do Piauí? Um aspecto que eu definiria como importante ainda na gestão do Marquês de Pombal é quando ele declara a Vila da Mocha como capital do estado do Piauí e elevando a categoria de cidade e capital do estado, com o nome de Oeiras. O próprio Marquês de Pombal era denominado Conde de Oeiras, e daí a sua homenagem. Então, durante a sua gestão, ele declara o desmembramento da província do Piauí da província do Maranhão. Então, politicamente, o nosso estado já estava ali de forma que independente, não dependia mais da jurisdição nem do Maranhão. Quer dizer, inicialmente atrelou-se ao Maranhão, mas depois houve essa separação. Depois houve essa separação. E aí, mais para frente, já no século XIX, início do século XIX, com a chegada das cortes portuguesas, como você mesmo mencionou, em 1820, quando a corte real retorna para Portugal, já começa a ter dentro do Brasil um movimento elitista em prol da nossa independência. Como você mesmo mencionou, o processo da nossa independência foi declarado por um português e não por um brasileiro. Porém, não, como você mesmo disse, não há nenhum demérito nesse aspecto, uma vez que a elite, de fato, é que controlava politicamente o nosso território, o nosso Brasil. Dom Pedro I era uma espécie de regente, né? E era uma espécie de regente. Até a declaração da independência. Essa vinda, a vinda da família real para o Brasil, de uma certa forma, ajudou no desenvolvimento do país. Nós temos o Banco do Brasil, não é? A abertura dos portos. Enfim, há uma espécie de, digamos, um boom assim, no Brasil, no aspecto econômico, enfim. O que é que isso beneficiou o Piauí em especial? Podemos afirmar, Douglas, que a partir de 1808, querendo ou não, Dom João VI contribuiu para o nosso processo de independência. Em 3 aspectos. Quais aspectos, professor? Em 1808, contribuiu com a abertura dos portos. A colônia Brasil poderia fazer comércio agora com qualquer outro país. Como é que isso ajudou o Piauí? O Piauí, no processo de expansão do gado, passa a fornecer carne para o Estado português e para outros países. Então, isso contribuiu bastante. Em 1810, houve a assinatura dos tratados de navegação. O próprio Estado português, para comercializar com o Brasil, deveria pagar uma taxação. Veja só, a metrópole agora paga para a colônia. Em 1815, Dom João eleva o Brasil à condição de Reino Unido. Ou seja, politicamente, o Brasil já não é mais colônia, mas é um reino unido a Portugal.
O que isso representa politicamente? Que o próprio Reino Unido do Brasil poderia enviar representantes para as Cortes de Lisboa. Então, querendo ou não, o Estado português acabou contribuindo para o nosso processo de independência. Bom, aí nós temos com a volta da família real, fica Dom Pedro I como regente. O próprio Dom Pedro I dá sinais de intolerância, quer dizer, que ele, quer dizer, é o pai, ele aceita ali, mas ele começa a ver que as medidas e as exigências são cada vez mais inaceitáveis, diante do processo de independência que o Brasil conquistou já no estágio da independência ao longo dos anos. Exatamente. Né? E esse momento, os estados, como o Piauí, comungavam também todos comungavam, ou tinham aqueles com mais influência portuguesa, outros mais ligados ao processo de independência? Veja bem, não vamos dizer que todo o Brasil compactuava com essa ideia. O próprio Piauí mesmo não compactuava com a ideia do processo de independência. Por que não? Porque o Piauí fazia comércio diretamente com o Estado português e ganhava mais. Então era mais benéfico as províncias nordestinas permanecerem ainda fiéis às Cortes de Lisboa. É nesse sentido que Dom João VI envia para as províncias nordestinas o Major das Armas de Portugal, que é o Major Fidié, trazendo num aspecto de hierarquia dentro do Exército, podemos dizer que seria o grande comandante português naquele momento, estava dentro do estado do Piauí. Mas por que no estado do Piauí? Porque o Piauí ali era o centro entre a capital São Luís e o Ceará, Fortaleza. Ou seja, manda para a região Nordeste, para o Piauí, exatamente por conta dessa, digamos, dessa não adesão do Estado nordestino ao sentimento de independência. E tem outra questão, o próprio Dom João VI queria fazer das províncias do Nordeste um movimento de resistência contra a independência de Dom Pedro I. No primeiro momento, professor, quem são as principais províncias que vão aderir à nossa independência? São as províncias centrais, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, porém, as províncias nordestinas ainda permaneciam fiéis às Cortes de Lisboa. E qual era a pretensão de Dom João VI? Essa resistência partiria para o não fornecimento de carne. Então, a província nordestina, o estado do Piauí, como grande representante de fornecimento de carne, iria fazer esse processo aí. Quer dizer, é interessante porque Dom João VI queria impor uma espécie de boicote, né, um boicote vindo de Lisboa, via Nordeste, para o restante do país. Para o restante do país, exatamente. E aí começam, porque a maioria dos estados nordestinos, claro, entre eles o Piauí, era contra a independência, mas existiam núcleos... Existiam núcleos do processo que eram favoráveis à independência, principalmente partindo da elite, partindo de Parnaíba, com Simplício Dias, partindo do próprio Campo Maior. Parnaíba, principalmente, por ser ali fronteira com o Ceará e com o Maranhão, mas já existia no Piauí esse sentimento de independência, sim. E como é que se dá, professor, essa formação desse sentimento de independência? Como é que esses sentimentos conviveram durante certo tempo, os que defendiam a permanência da lealdade às Cortes de Lisboa e aqueles que queriam embarcar no caminho da independência? Tudo isso inicia no dia 7 de setembro, ocorre o nosso processo de independência, só que as notícias só chegam na província do Piauí no mês de outubro. E no mês de outubro a elite... Lembrando que a gente está falando assim, de um período que... assim, hoje se fala de internet, mas hoje, um negócio... Hoje acredito que já estava no WhatsApp do Simplício Dias o processo de independência. O WhatsApp era imediato. Agora, era imediato. Naquela época, professor, até os seriados de época mostram, quer dizer, se mandava uma carta com alguém a cavalo, que andava dias, semanas parando para poder chegar no determinado local. Chegar a determinado local, exatamente. Então isso, quando chega em Parnaíba, os parnaibanos já iniciam esse movimento em prol... Aqueles favoráveis à independência. Podemos afirmar aqui que seria a elite, os grandes fazendeiros parnaibanos, e destacando aí o Simplício Dias também nesse aspecto, tendo apoio, claro, do estado do Ceará. Agora, professor, um detalhe, os fazendeiros comercializavam com Portugal, né? O que é que para o Simplício Dias, os fazendeiros que eram favoráveis à independência,
O que é que movia? Era o sentimento mesmo de independência? Porque do ponto de vista econômico estava tudo tranquilo. Mas pelo processo político, aquela elite queria de fato começar a administrar o próprio Estado e não mais seguir as ordens de Lisboa, de Portugal. Quer dizer, vamos usar aqui uma expressão popular, só se dar bem economicamente não bastava mais, né? Já não bastava mais. Era necessário também, a partir daquele momento, comandar a política de fato. Professor, é verdade a gente afirmar que, apesar de ser uma nação extremamente mais envolvida do que o Brasil, Portugal, e na época eu acho que a distância não era maior ainda, mas que a nossa economia era em alguns pontos, ou em muitos pontos, mais competitiva do que a de Portugal, quer dizer, o Brasil conseguia vender para a Inglaterra, por exemplo, com preços melhores, os nossos produtos eles tinham mais competitividade no aspecto do preço mesmo, quer dizer, lá era mais caro, então, porque havia uma administração que não conseguia implementar uma política de preço mais competitiva. Isso aconteceu e incomodava a metrópole? Incomodava a metrópole, uma vez que o próprio Estado poderia estar participando, comercializando diretamente. Quer Ou dizer, seja, não poderia Brasil ia direto para a Inglaterra, sem passar por Portugal. Sem precisar passar pelo Rio de Janeiro e nem por Portugal. Então seria isso um aspecto muito importante nesse cenário. Agora, professor, como é que começa então a partir para esse ambiente de guerra mesmo? Quer dizer, chega-se, imagina-se inicialmente que o processo de independência vai ter problemas, mas se efetiva. Depois se percebe que ou a gente pega em armas, ou isso não vai se efetivar. Quer dizer, nós não teríamos uma consolidação da independência em todo o território nacional. Exatamente. O Nordeste correu um sério risco de ficar ali, na hora da divisão geopolítica, ficar um pedaço de Portugal? Seriamente correu risco. Correu risco, e aí a gente destaca dois momentos de batalhas sangrentas que de fato consolida essa separação de Portugal. Mas vamos partir de início do Piauí, né? Então o primeiro processo ocorre já no dia 19 de outubro, dia como hoje, no ano de 1822, ainda no mesmo ano do nosso processo de independência. Parnaíba declara adesão à independência e às cortes de Dom Pedro. Porém, o Major Fidié, em Oeiras, sabendo desse momento de libertação parnaibana, pega todas as suas tropas e rumam até Parnaíba. A capital Oeiras, desguarnecida das armas de Portugal e do Major Fidié, em janeiro, dia 24 de janeiro de 1823, a então capital Oeiras declara adesão também à independência às cortes de Dom Pedro I. Quer dizer, o núcleo de independência lá de Oeiras aproveitou a ausência da força militar e partiu também para o nosso processo de independência. Antes de nós continuarmos, é bom deixar claro que o Major Fidié, ao chegar em Parnaíba, ele reúne a população em frente à igreja, e aí nós temos uma simbologia religiosa, e pede para que toda a população parnaibana dê gritos e vivas ao rei de Portugal, às cortes de Lisboa. Ou seja, para dizer que Parnaíba já estava ali, está tudo ok, ninguém vai se separar, tá certo? Porém, o sentimento de libertação já estava alastrado por inclusive da população, inclusive as pessoas mais simples. As pessoas mais simples, por influência da elite, começa também a pegar em armas. Em Oeiras, dia 24 de janeiro, o Major Fidié, ao saber desse momento de libertação da então capital, ele reúne suas tropas de Parnaíba e vai descer até Oeiras também para impedir esse processo de libertação. Mas ele sai de Parnaíba, ele não sai com vitória consolidada em Parnaíba? Não sai com vitória consolidada, uma vez que a elite que havia proclamado a independência havia juntado forças com a população do Ceará para justamente esperar o Major Fidié antes de chegar em Oeiras. Então, quer dizer, ali foi mais uma espécie de guerra fria ali, né? Isso. Quer dizer, o Major Fidié percebeu que não tinha como suplantar a união dessas forças. Então, preferiu voltar para Oeiras, que era a capital. Que era a capital. Tinha uma simbologia política muito forte. Tinha uma simbologia muito forte que havia a mando do rei de Portugal, ficar na capital. E aí, chegando em Oeiras? E aí, antes mesmo de chegar em Oeiras, juntaram forças da população do Maranhão, do Ceará, em Castelo do Piauí, que antigo era Marvão, conhecido como Marvão. Cidade, inclusive. Pronto. E ali, a partir de Castelo, eles começaram a montar um núcleo de resistência maior para esperar as cortes, para esperar o exército de Fidié. Voltando de Parnaíba. E aí as batalhas se iniciam como? E aí tudo inicia
na então hoje município de Campo Maior, às margens do Riacho Genipapo, né? No dia 13 de março de 1823, já inicia ali as primeiras lutas entre piauienses e portugueses. É bom deixar claro que por muito tempo os livros de história não traziam a Batalha do Genipapo no aspecto de independência. E lembro-me bem, Douglas, que na época, estudante universitário, trouxemos alguns historiadores renomados dos nossos livros didáticos e eles falaram algo como importante. Como é que podemos dizer que o Piauí, de fato, aderiu à independência se a maioria da nossa população era analfabeta? De fato era analfabeta, mas já existia um sentimento de libertação, de liberdade. Então, aqueles povos estrangeiros, a população, mesmo analfabeta, já não queriam mais a presença deles dentro do nosso Estado. Então, se já não queria mais dentro do nosso Estado, cabe também um sentimento aí de independência. Professor, também é correto afirmar que foi a Batalha do Genipapo que consolidou o processo de independência do Brasil, foi a última fonte de resistência, de tentativa de Portugal de manter algum controle sobre o Estado brasileiro? A última não, mas podemos dizer que foi a mais importante. A mais importante. Porque o Major das Armas estava na província do Piauí. E aí ele vai ser preso e enviado para o Rio de Janeiro. A última batalha, de fato, para consolidar as províncias nordestinas e aderir às cortes de Dom Pedro I e à nossa independência, vai ser na Bahia, no mês de julho. Então, a Batalha do Genipapo ocorre em março, mas o principal major das armas do Estado português já estava preso. Já estava preso. E é aí que, por forças inglesas também, Dom Pedro I manda navios para Salvador, porque já começava a haver focos de resistência também em Salvador. Falando um pouco desse capítulo importante da história, não só do Piauí, mas do Brasil, a questão da luta, foi uma luta meio desigual, né? Muito desigual. Você tinha um exército português mais estruturado em termos de armas, de treinamento, e você tinha uma população ali com facão, com foices, facões e tudo mais. Quer dizer, a maioria absoluta, pessoas simples. Não houve uma estruturação também por parte da elite, quer dizer, como houve em Parnaíba, por exemplo? Houve, porque nós vamos ter também boa parte da nossa população armada, de fato, com algumas armas. Porém, vamos dizer assim, no aspecto geral, a população foi, de fato, mesmo com foices, facões, machados, e foram para a luta. Haviam, sim, algumas armas, principalmente daquela elite de Campo Maior, de Castelo, de Parnaíba, que vai vender seus pertences e comprar algumas armas para armar a nossa população para expulsar os portugueses. Mas, de forma geral, as armas eram, sim, muito simples e vão para a batalha. E aí o Major Fidié vê que havia muitos feridos, haviam muitos mortos, ele pega toda a bagagem e vai se alojar na fazenda Estanhado, que hoje é o município de União, né? E no meio da noite os piauienses vão lá, roubam toda a sua bagagem, todos os seus armamentos, os poucos de dinheiro que ainda restava com as tropas, e para conseguir um pouco mais de resistência, o Major Fidié pretende seguir até Caxias. E é justamente em Caxias onde ele é preso, no Morro das Tabocas, hoje chamado Morro do Alecrim, que hoje é um bairro de dentro de Caxias, né? O que é que determinou essa vitória, professor? Com essa diferença tão grande de estrutura, de conhecimento de táticas de guerra, um exército mais organizado, embora nos seriados a gente ouve muito se falar que era um exército rico, era um exército com muita quantidade de soldados, bem armado, mas era um exército lento e burocrático. O que é que determinou, mesmo lento e burocrático, com uma diferença tão grande, o que é que determinou essa vitória? O que determinou bastante foi a grande resistência. Aquela vontade e garra de expulsar de fato aqueles portugueses. Vejam que quando o Major Fidié ele é preso em Caxias, ele primeiro vai para Oeiras também, ele vai ficar um tempo preso na própria capital. E a população de Oeiras festejava, né? A população de Oeiras, de fato, gritava vivas de independência. Então, aquela resistência, aquela bravura, querendo ou não, hoje vocês saem daqui e a gente se liberta, de fato, de vocês. Logo depois de passar alguns dias em Oeiras, ele é enviado para o Rio de Janeiro a pedido de Dom Pedro. O próprio Dom Pedro pediu que ele fosse enviado para o Rio de Janeiro e de lá ele vai ser levado de volta para Portugal. Deportado para Portugal. Agora,
o que nos magoa, digamos assim, é tentarem minimizar a importância da Batalha do Genipapo por ter sido uma batalha muito popular, formada basicamente por pessoas pobres, como nós já dissemos aqui, foices, facões, facas, porque não tinha a elite maciçamente ali no campo de batalha, quer dizer, que não era digamos, um movimento predominantemente dominado pela elite política, era um sentimento mais popular, e aí tenta-se, por conta disso, minimizar, quando na verdade é exatamente o contrário. Esse sentimento popular, essas pessoas classificadas por muitos como analfabetos, mas essas pessoas talvez entenderam muito mais, talvez não, sem dúvida entenderam muito mais, e incorporaram muito mais o sentimento de liberdade do que pessoas letradas. Exatamente. Podemos dizer assim, mas nos grandes centros das províncias, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, não houve luta. Realmente não houve, porque a elite soube, de certa forma, conversar diplomaticamente e fazer com que esse processo de independência parta da elite, né? Porque era um grande medo. Imagina aí o nosso processo de independência se fazer como nos outros colônias da independência da América Espanhola, ser por populares, ser pelos negros, uma vez que a grande quantidade de negros no Brasil era imensa naquele momento. Então, o que a elite queria naquele momento era preservar os interesses, os privilégios e fazer com que seja rompido de forma diplomática. É por isso que esses ambientes de luta vão se partir para as províncias mais distantes, né? Esse sentimento de liberdade. Pessoal, e depois da independência, adiantando um pouco, aí nós temos aí a chegada, como é que foi o Piauí na administração de Dom Pedro I, do Império, Dom Pedro II? Então, a administração do Piauí passa ali nesse primeiro momento para algumas famílias ainda da elite, de fato, né? E aí a administração do nosso Piauí inicia com João Pereira Caldas, né? Um dos primeiros grandes governadores, e aí dentro desse aspecto você já tem um processo de assimilidade, de expansão do Piauí, né? Dentro desse próprio aspecto, o Piauí ele vai ser muito contribuinte, né? Vamos dizer assim, para a questão da escravidão, né? Uma vez que o grande apoio da própria princesa Isabel era um padre da província, da comarca de José de Freitas, que aderia também ao processo de abolição da escravatura. Então, o Piauí ele tem cenário nos grandes acontecimentos do Brasil. O senhor acha que isso que o senhor trouxe como eu considero importantíssimo, esses aspectos, isso falta muito ainda hoje nas salas de aula? Falta muito. Ter esse conhecimento da participação que o Piauí teve, da importância do Piauí em momentos importantes da história do Brasil. Em momentos importantes da história do Brasil. Alguns livros ainda não trazem, né? Até hoje mesmo, para falar um pouco mais da Batalha do Genipapo, se você deixar ali 15, 20 linhas, é muito. Então, falta ainda deixar, vamos dizer que uma página, 2 páginas, falando desse processo de independência que foi importante para consolidar, de fato, o rompimento com Portugal. E, por último, nós temos a queda do Império e a consolidação da República, na sequência, que, aliás, a queda do Império também não houve nenhum tipo de derramamento de sangue, quer dizer, Dom Pedro II aceitou tranquilamente. Aliás, tem aspectos até particulares da consolidação da República, diferentemente do processo de independência, e aí o senhor é que é o professor, estou só especulando, diferentemente do processo de independência, que se deu através de um sentimento, inclusive popular, né, do povo, que aderiu, quer dizer, foi Dom Pedro I que ali... É importante que a gente entenda o seguinte, claro, já havia um ambiente, já havia um sentimento. Dom Pedro, obviamente, em função dos abusos de Lisboa, aproveita esse sentimento que já brotava, já existia, e declara a independência. Mas foi a declaração de independência do regente. Não é? Tinha que haver uma adesão da população, e houve essa adesão popular. Então, diferente do período de independência, a República foi muito mais uma imposição, pode-se dizer, professor, do que propriamente um sentimento de mudança? Foi mais um sentimento também, de elite, podemos também dizer, de elite, com certeza de elite, e aqui a gente destaca que os principais aspectos de rompimento político do nosso país
se parte mais da elite. Assim foi o processo de independência, assim foi o processo da República, a partir com os militares. Mas não teve essa participação popular como teve na independência. Como não teve na independência, exatamente. Então, o processo republicano, vamos dizer que o processo de independência teve mais aspecto de participação mais popular do que a República. A República foi mais elitista. Foi mais elitista, a partir dos grandes generais do Exército, com o sentimento e pensamento positivista, e com os cafeicultores paulistas, que já não concordavam com Dom Pedro, as leis abolicionistas, e principalmente, em 1808, ter assinado a Lei Áurea, a Princesa Isabel. Então, a partir daquele momento, um ano depois, o Império cai. Agora, só aí a gente tá falando aí, a gente tem nesse processo de queda do Império, estabelecimento da República, os estados, enfim, a gente começa a ter aí alguns estados que são mais beneficiados do que outros, quer dizer, já começa a haver uma distorção política, administrativa, econômica, uma desigualdade regional. Essa desigualdade regional tão marcante hoje, que nós sofremos tanto aqui no Nordeste, começa aí. Começa aí. Podemos dizer o seguinte, durante o período colonial, o Brasil, a região Nordeste em si, era grande produtora de açúcar. Então, por que o Nordeste não se desenvolveu? Porque o Brasil ainda era colônia. Então, todas as riquezas iam para a metrópole, iam para Portugal. Mas já no século XIX, com o Brasil independente, com um grande ciclo cafeeiro na região Sudeste, o Brasil já era independente. Então, toda a riqueza se concentrou na região Sudeste, mais principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, que era então capital. Então, você já começa a ter uma grande desigualdade regional. Aí, muito também por conta dos momentos históricos. Muito também. Quer dizer, no momento do açúcar, o Brasil era colônia. No momento do café, o Brasil já era independente. Já era independência. Mas ainda assim, o processo vai se acelerando de desigualdade, né? Vai ao longo da vai se acelerando, vai aumentando. Chegar aí República do Café com Leite, Minas, São Paulo, quer dizer, Exato. sempre ficou mesmo naquele eixo, Rio, São Paulo, Minas. Sempre fica naquele eixo. Sempre fica naquele eixo. Em relação ao Império, professor, foi precoce o fim do Império? Porque se analisar os indicadores econômicos, sociais, enfim, a própria administração, a própria aprovação da administração por parte da população, era um ambiente, embora a elite se manifestasse, mas eu digo popularmente não havia, né, quer dizer, o Dom Pedro II fazia um ótimo governo. Fazia um ótimo governo, tão tal que o próprio Dom Pedro II, você tinha ali dois partidos políticos antagônicos, conservadores e liberais, mas Dom Pedro II sabia muito bem conversar com os dois partidos. Havia uma questão de política conciliatória, ele conseguia conciliar o poder entre os dois partidos políticos. Mas podemos afirmar, Douglas, que a partir da segunda metade do século XIX, vamos dizer, após a Guerra do Paraguai, querendo ou não, o Brasil iria virar uma república. Por quê? Pelas próprias ações do governo de Dom Pedro II. Que primeira ação Dom Pedro II realiza? Os escravos que forem para a Guerra do Paraguai serão libertados. E aqueles outros escravos que não foram? Como é que fica? Então, em suma, podemos afirmar que a República cresce não propriamente por um sentimento de mudança de regime político, mas pelo fato do Império contrariar a elite. Contrariar a elite. A partir daquele momento que eu estou libertando os escravos que foram para a Guerra do Paraguai, a grande mão de obra dos cafeicultores eram quem? Os escravos. Então a elite já fica aí também insatisfeita. Como é que eu comprei determinados escravos, chega um senhor e vai libertar tudo, e aí? Como é que eu fico? Eu fico no prejuízo. Minha mão de obra. Minha mão de obra. Deu para entender. E quem é que segurava a economia do Segundo Reinado naquele momento? Era o café. E aí, para tentar conciliar, o que Dom Pedro II faz? As leis abolicionistas. Mas como é que ele inicia? Com a lei do ventre livre. Então, todo escravo que nascesse a partir daquela data. Escravos nascidos a partir daquela data. Exatamente. Então, ele não atinge diretamente a mão de obra, sabendo que a mão de obra é dos cafeicultores. Do sexagenário. Aí, logo depois, a lei do sexagenário, com 65 anos. Qual é o escravo que chegaria a 65 anos? Nenhum ser humano normal que não era escravo raramente chegaria à cidade. Exatamente. Imagine. Então veja que ele faz os aspectos de leis abolicionistas no intuito de agradar tanto aos escravos, mas também à elite. Ele não afeta diretamente a mão de obra. Lembrando, professor, que nesse período, Dom Pedro I retorna a Portugal,
tem aquela guerra, né? A Guerra Civil Portuguesa. Com o irmão, né? Exatamente. Com Dom Miguel. Com Dom Miguel. Quer dizer, que tá muito mais para um tirano do que para um rei, né? Que era também submisso à igreja, uma submissão excessiva à igreja. Então ele retoma o poder em Portugal, morre em seguida, né? Quer dizer, enfim. Mas mesmo com o poder retomado, não houve essa interferência na decisão aqui no Brasil. Quer dizer, não houve, digamos, uma tentativa de mandar tropas para resistir por conta da proclamação da República. Não houve. Ao final da Guerra do Paraguai, além dessa crise abolicionista, Dom Pedro II enfrenta também uma crise religiosa. Sai uma determinação do Papa, uma bula papal, proibindo os maçons de frequentarem as missas. E os maçons eram um grupo que apoiava o... Exatamente, e o próprio imperador era maçom. Era maçom. E aí o próprio Dom Pedro II utiliza-se do poder moderador e começa a prender alguns bispos. Então a própria igreja retira o poder de apoio político a Dom Pedro II. E futuramente vem a crise com os cafeicultores, quando chega de fato a Lei Áurea para libertar todos os escravos. Os cafeicultores então só têm uma única ideia: vamos de fato abraçar a República, colocando primeiro no poder os militares para impedir que se tenha alguma resistência popular. Né? Então é por isso que... Militar no poder sufoca qualquer resistência. Sufoca qualquer resistência. Então a ideia justamente é essa, o pensamento positivismo é esse, ordem e progresso. Quem é que chegaria para estabelecer uma ordem na sociedade? Na verdade a gente pode dizer que, como não foi um sentimento popular, foi mais uma contrariedade do ponto de vista econômico, a República iniciou-se como como um grupo de revoltados que tomou o poder como resposta a essas medidas adotadas por Dom Pedro. Ou seja, a República inicialmente foi uma grande farsa. Foi uma grande farsa, podemos dizer assim. No início, depois o processo digamos, se atualiza. Mas nesse início aí tem um golpe, justamente. Houve um golpe de fato entre os cafeicultores e o exército, né? Militarmente, em termos de golpe militar, nós temos dois no Brasil, né? Temos esse da República e o de 64. E o de 64. E os próprios militares que estarão nesse primeiro momento político são os grandes marechais. Veja só, é a alta patente do Exército. Cúpula do Exército. Não é os baixos, né? Então não tem como... Exato. Professor, para encerrar, agradecendo aqui a aula e o prazer de ter recebido o senhor aqui, qual a dica, as dicas que o senhor deixa? Claro, para os historiadores é óbvio isso, mas para a população de modo geral, estudantes, até de outros cursos, que não só história, leituras aí básicas para entender melhor esse processo e a importância do Piauí nesses momentos decisivos da história brasileira. Podemos dizer aqui que uma boa leitura, nós já podemos partir a partir do processo de desbravamento do nosso território. E aqui a gente cita Capistrano de Abreu, é um rapaz que vai falar justamente, é um cearense, um historiador cearense que vai falar justamente desse processo de desbravamento do interior do Brasil. E aí, dentro desse aspecto, você já tem outras leituras, como Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, José Murilo de Carvalho. Então, são os grandes historiadores que vão falar, de fato, dessa formação política histórica brasileira. E já tem um material também farto na internet, no YouTube. Exatamente. Dá para consultar e dá para entender. Afinal de contas, nós estamos falando da nossa própria história. Professor, prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela aula, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço pela participação. E aqui eu acho que eu estou verbalizando telespectadores e telespectadoras que adoraram aqui essa aula. Eu tenho certeza que quanto mais a gente puder contribuir como uma fagulha ali para que as pessoas despertem esse interesse em estudar mais, em ler mais e conhecer mais a nossa história, a gente vai ter cumprido o nosso papel. Eu que agradeço mais uma vez e vamos deixar aqui essa mensagem de grande luta, resistência, que é a nossa população piauiense, né? Obrigado. A nossa independência não é só hoje, mas é de todo dia se construindo. De todo dia.